Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Michel, com o José, né? A gente vai continuar estudando o item 12, né? Então, José, Michel, um prazer tê-los aqui. Bom, boa noite a todos. Muito bom estar de volta. Boa noite, Alessandra, Nélide, nossas companheiras aí de estudos de Kardec. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Vamos continuar então o nosso estudo aí da obra O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão. Nós estamos vendo, como já falamos, né, um resumo da doutrina espírita que Kardec vai colocar para dar uma noção geral aí ao chamado neófito, né, o iniciante no Espiritismo. Ele coloca esse resumo para a gente ter uma noção geral de todos os princípios da doutrina espírita. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo mais uma vez, nesta quarta-feira de cinzas, finalzinho do feriado de carnaval. Vamos juntos estudar Kardec. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo, hoje no item 12. Então, eu vou ler aqui, comento, e depois a gente segue a nossa rodada de comentários. Então, Kardec falando: o aperfeiçoamento do espírito é o fruto de seu próprio trabalho. Não podendo, em uma única existência corpórea, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo, ele aí chega por uma sucessão de existências, dando em cada uma delas alguns passos adiante na via do progresso. Acho que leio mais um, depois a gente comenta, pode ser? A cada existência corporal, o espírito deve cumprir uma tarefa proporcional ao seu desenvolvimento. Quanto mais ela for rude e laboriosa, maior seu mérito em cumpri-la. Cada existência é, assim, uma prova que o aproxima do objetivo. O número de suas existências é indeterminado. Depende da vontade do espírito abreviá-las, trabalhando ativamente em seu aperfeiçoamento moral, da mesma forma que depende da vontade do operário, que deve realizar um trabalho, abreviar o número de dias para a sua execução. Então, ele está entrando ele já entrou no tema da encarnação, como a gente viu no estudo passado, e aqui ele está seguindo, explicando a fundamentação e a visão que o Espiritismo tem da ideia da encarnação, né? Porque a alma deve entrar num corpo, e aí ele vai mostrar nesse item 12 justamente as noções que o Espiritismo tem de todo o contexto teórico que o Espiritismo tem e como ele enxerga a função da encarnação. Isso é muito importante porque diversas doutrinas reencarnacionistas não vão ter, muitas vezes, semelhanças com a maneira como o Espiritismo vê a ideia da encarnação. Então é muito importante que as pessoas prestem atenção naquilo que o Espiritismo coloca como a necessidade e a noção de encarnação, a visão que o Espiritismo tem desse processo. Como ele diz aqui no item 12, ele começa mostrando algo que é uma noção que o Espiritismo tem, que decorre da própria justiça e bondade de Deus, então ela não poderia ser de outra maneira, que é a noção do aperfeiçoamento do espírito. Uma vez que a gente entra num corpo para evoluir e atingir a meta de espírito puro, a gente vai ver que esse aperfeiçoamento vai depender do próprio espírito. Porque imagina se a minha evolução não dependesse só de mim. O problema que isso seria, porque é a mesma noção que decorre
é uma consequência do atributo de Deus, né? Que nos dá o livre-arbítrio, que nos dá a liberdade, que é um Deus justo e bom. Então, uma consequência desse atributo, para não haver uma contradição, o Espiritismo coloca que depende do próprio trabalho do Espírito, ou seja, o mérito é do próprio Espírito. Cabe ao Espírito trabalhar para que ele alcance esse aperfeiçoamento. Claro que ele não alcança esse aperfeiçoamento sozinho. Ele vive em sociedade para que isso se dê de uma maneira mais fácil e mais rápida. Mas, mesmo que ele viva em meio de outros espíritos, depende dele o trabalho para esse aperfeiçoamento. Então, isso é uma noção, ao mesmo tempo, que nos consola pela justiça dessa ideia, né? Imagina se não dependesse só de nós atingir o estágio de espírito puro. Claro que quando a gente... isso é uma coisa importante para a gente falar, porque às vezes as pessoas... Eu tenho notado isso acompanhando, às vezes, as dúvidas que as pessoas me mandam pelo KardecTube. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala do espírito para quando o Kardec fala do homem. Há uma pequena diferença, mas muito importante. Porque quando ele fala do homem, ele está falando do contexto do espírito encarnado especificamente. Quando ele fala do espírito, é num sentido mais geral, mais genérico, que abrange também a vida no mundo espiritual. Então, é todo o processo do espírito. Então, quando ele quer falar de todo o processo, que também passa pelo espírito encarnado no corpo, né, que ele vai chamar conceitualmente de homem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente faz análises e esquece de fazer uma análise raciocinando em cima da noção de espírito que o Espiritismo apresenta. Porque é claro que, quando eu estou num corpo, existem bem mais contextos que o espírito está envolvido, que independe da própria vontade do espírito. O corpo, ele é muito mais limitador, né? Mas essa própria limitação que o espírito passa ao entrar num corpo faz parte da própria escolha do espírito, que sabe das provas e da necessidade dos contextos que ele tem que viver. Então, é óbvio que a gente não pode ingenuamente, quando fala da vontade ou do esforço próprio ou do trabalho do espírito, raciocinar apenas no espírito no corpo, porque é óbvio que no corpo a gente está bem mais limitado. Então, por exemplo, num corpo a gente tem limitações que o próprio corpo dá, de possibilidades. A gente tem, por exemplo, as doenças que podem nos impedir de muita coisa. Por exemplo, se a gente perde algum sentido ou algum membro do corpo, tem muita coisa que a gente... que independe da nossa vontade. Pode acontecer um acidente, ou, por exemplo, um outro espírito pode me aprisionar, pode me torturar, pode me machucar, pode me matar. Então, quando eu estou num corpo, é óbvio que a liberdade do espírito ela é bem mais restrita. Mas, no sentido geral, enquanto espírito, né, sempre depende da gente. Mesmo num contexto em que a gente esteja limitado, é uma escolha do espírito por passar por essa aprovação, por esses contextos, né? Mas a gente responde sempre por aquilo que o espírito quer, que o espírito tenha vontade, né? Mesmo que a gente esteja, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Se alguém me obriga fisicamente a fazer alguma ação, ou me prende, ou me acorrenta, o meu interior a pessoa não tem acesso. Então, eu posso até dizer para a pessoa que eu concordo com alguma coisa, mas o meu interior ela não tem acesso. Então, mesmo na situação de tortura, de prisão, ninguém nunca tem acesso ao interior da pessoa. Então, por isso que eu respondo por mim, e por isso que Deus tem conhecimento do nosso íntimo, né? Porque é por isso que a gente responde. Agora, claro, fora do corpo, a minha vontade tem bem mais poder de ação, né? Já que eu não tenho um corpo que possa me limitar, e nem outro espírito que possa me limitar fisicamente.
Mas, independente dos dois contextos, eu respondo sempre pela